Olá, meu nome é Luiz Fernando e a partir de agora eu estarei ministrando essa nossa primeira aula de sistemas operacionais, abordando o tema conceitos de um sistema operacional, aqui do nosso portal. Olha só, se o Berkshire diz um sistema operacional é um programa que atua como intermediário entre o usuário e o hardware de um computador, sendo então que o usuário se comunica com o sistema operacional que por si só se comunica com o hardware. Função de um sistema operacional. Uma das funções é a facilidade de acesso aos recursos do sistema. Um sistema possui vários componentes. Então, quando o usuário quer executar uma tarefa, ele simplesmente executa de maneira fácil, sendo que ele não vê internamente como aquele é executado, com os códigos em binário. Então, por exemplo, ao salvar um arquivo, você se preocupa em qual trilha ou setor deverá ser armazenada a informação? Então, o sistema operacional serve de interface entre o usuário e recursos do sistema, tornando essa comunicação imperceptível e permitindo ao usuário maior eficiência e com menores chances de erro. Outra função é o compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida. O sistema operacional permite executar várias tarefas ao mesmo tempo, sendo elas muito bem corretas e seguras. Olha só, podemos definir o computador em níveis, onde o baixo nível é o hardware, com a linguagem de máquina, microprogramação e circuitos eletrônicos, e a linguagem de alto nível, ligada à interface, sendo o sistema operacional, os aplicativos, que são programas executados pelo usuário, e os utilitários, são programas de uso genérico e frequentemente fornecidos pelo sistema operacional. Temos então uma melhor definição do sistema operacional, sendo ele uma máquina virtual ou um gerenciador de recursos. Uma máquina virtual esconde do programador detalhes do hardware, apresentando uma visão mais simples e mais fácil de utilizar. Um gerenciador de recursos, como o nome já diz, gerencia os recursos do computador entre os vários programas que competem por eles. A primeira fase foi de 1945 a 1955, com válvulas e painéis de programação. No início da Segunda Guerra Mundial, foi quando surgiu os primeiros computadores digitais, formados por milhares de válvulas que ocupavam áreas enormes, sendo de funcionamento lento e duvidoso. O Electronic Numerical Integrator e Computer, o primeiro computador digital de propósito geral criado para a realização de cálculos balísticos. Sua estrutura possuía 17.468 válvulas, 10.000 capacitores, 70.000 resistores e pesava 32 toneladas. Quando em operação, era capaz de realizar 5.000 edições por segundo. A programação era feita em painéis através de fios, utilizando linguagem de máquina, como vocês podem ver nas imagens. Muitas empresas foram fundadas ou investiram no setor, como a IBM, que criou o Fortran Monitor System, o primeiro sistema operacional da empresa. A segunda fase, de 1956 a 1965, com transistores e sistemas em lote. A criação do transistor e das memórias magnéticas contribuíram para o enorme avanço dos computadores da época, com acesso mais rápido aos dados, maior capacidade de armazenamento e computadores menores. Surgiram então os primeiros sistemas operacionais para tentar automatizar as tarefas manuais até então realizadas. E as primeiras linguagens de programação, como Assembly e Fortran. Os programas deixaram de ser feitos diretamente no hardware, o que facilitou enormemente o processo de desenvolvimento de programas. Foi então que surgiu o processamento em batch, onde um lote de programas e de dados era submetido
ao computador, como no demonstrativo A. Os programas passaram a ser perfurados em cartões e submetidos a uma leitura, onde eram processados e gravados em uma fita de entrada. Agora no demonstrativo B. A fita de entrada era lida pelo computador, que executava um programa de cada vez, processando e gravando o resultado em uma fita de entrada. E como no demonstrativo C, ao término de todos os programas, as fitas de saída eram lidas e processadas novamente para serem impressas, gerando assim os relatórios. A terceira fase, de 1966 a 1980, com circuitos integrados e multiprogramação. A evolução dos processadores de entrada e saída permitiu que, enquanto um programa esperasse por uma operação de leitura e gravação, o processador executasse um outro programa. A multiprogramação foi a divisão em partições da memória, onde cada programa esperava sua vez para ser processado. Com a substituição das fitas por disco, o processamento batch tornou-se mais eficiente, permitindo a alteração na ordem de execução das tarefas. Até então, somente sequencial. Essa técnica chamou-se spooling. Para permitir a interação rápida entre o usuário e o computador, foram adicionados terminais de vídeo e teclado. A multiprogramação evoluiu e cada programa na memória utilizaria o processador em pequenos intervalos de tempo. Esse sistema de divisão de tempo do processador chamou-se time sharing. A quarta fase, de 1981 a 1990, com computadores pessoais. Surgem então as estações de trabalho, que apesar de monousuárias, permitem que se executem diversas tarefas, criando o conceito de multitarefa. No final dos anos 80, os computadores tiveram um grande avanço com a adição de mais processadores, exigindo dos sistemas operacionais novos mecanismos de controle e sincronismo. Com o multiprocessamento, foi possível a execução de mais de um programa simultaneamente, ou até de um mesmo programa por mais de um processador. Foram introduzidos processadores vetoriais e técnicas de paralelismo de processamento, fazendo com que os computadores se tornassem ainda mais poderosos. O uso das redes distribuídas se difundiu por todo o mundo, permitindo o acesso a outros sistemas de computação, independentemente da distância. Os softwares de rede passaram a estar intimamente relacionados com o sistema operacional de cada máquina e surgiu os sistemas operacionais de rede. A quinta fase, de 1991 a 2000, foi quando houve grandes avanços em termos de hardware, software e telecomunicações, como consequência da evolução das aplicações que necessitavam cada vez mais de capacidade de processamento e armazenamento. Sistemas especialistas, sistemas multimídia, bancos de dados distribuídos, inteligência artificial e redes neurais são apenas alguns exemplos da necessidade cada vez maior de informação e de capacidade de processamento. Nessa quinta fase foi quando houve uma grande evolução na parte de distribuição, de compartilhamento de arquivos na rede, né? Aí teve também o conceito de processamento distribuído, que é explorado nos sistemas operacionais de forma que suas funções estejam espalhadas por vários processadores através de redes de computadores. A arquitetura cliente-servidor passa a ser oferecida em redes distribuídas, permitindo que qualquer pessoa tenha acesso a todo tipo de informação, independentemente de onde esteja armazenada. Então, essa arquitetura cliente-servidor foi quando tudo começou a ser compartilhado na rede distribuída, que o cliente solicitava do servidor arquivos e o servidor solicitava informações do cliente. Então, essa foi a nossa aula sobre sistemas operacionais. Meu nome é Luiz Fernando e até a próxima.